Então vamos lá, gente. Nós estamos hoje no nosso 8º dia de jejum. Vamos continuar falando sobre propósito. Antes da gente ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já tomou alguma atitude, mas você tomou a atitude no tempo errado? Você até fez a coisa certa, mas você fez a coisa certa fora de hora. Quem já viveu isso? Todo mundo, gente? Todo mundo. Você até tem uma boa intenção, você até fez a coisa certa, falou a palavra certa. Não tem aquele momento que a gente pode falar o que for e as pessoas entendem errado? Isso geralmente acontece num lugar chamado família, né? Sim ou não? Gente, você falou com o maior cuidado. Você falou tudo certinho, mas todo mundo entendeu errado. E você fala, meu Deus, onde que eu errei? Você não errou no modo, você errou no tempo. Uma coisa que a gente precisa aprender sobre propósito. O propósito de Deus tem um tempo. Eclesiastes 8:5, põe aqui para mim, por favor. Vamos ler, esse versículo ele segue a minha vida e a minha casa. Eclesiastes 8:5. Põe aqui. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o quê? O que o coração do sábio conhece? Diga comigo, tempo e modo. Então veja, você pode saber um modo de fazer. Você tem o conhecimento para fazer. Mas a sabedoria diz que nós devemos andar com tempo e modo. E onde que a gente erra muitas vezes? Nós erramos no tempo. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é sobre tempo. O propósito de Deus tem um tempo. E o tempo é o seguinte. Nós podemos errar de duas maneiras. Ou a gente está acelerando demais e fazemos a coisa antes da hora de fazer, errou. Ou nós freamos demais. E aí fazemos as coisas atrasadas. Em nome de Jesus, nesses 40 dias de jejum, eu creio que vai ter um alinhamento na nossa vida de tempo e modo. Não seremos nem acelerado demais e nem atrasado demais. A oração é para que o Espírito Santo nos coloque no tempo perfeito de Deus para todo propósito. Amém? Então eu quero que você levante as mãos e ore agora. E diga, Senhor, eu preciso nessa manhã de um alinhamento para todo o tempo, para fazer as coisas no tempo certo, que o Senhor tem reservado para a minha vida. Agora ore pela minha vida, ore por essa palavra. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós vamos falar de tempo. Pedimos que o Senhor traga agora um grande alinhamento sobre nós. Que o Teu Espírito fale com cada um que está aqui. E seja uma palavra, Pai, perfeita que vem do Teu coração. Para nos ensinar o tempo certo em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Coloca agora Eclesiastes 3, versículo 1. Leia comigo em voz alta. Tudo tem seu tempo. Vamos ler de novo. Tudo tem seu tempo. Diga de novo assim. Tudo tem seu tempo determinado. Quem quer uma vida com propósito aqui? Então aprenda isso e guarde isso. Tudo tem seu tempo determinado.
Gente, se a gente faz as coisas fora do tempo que está determinado, o que vai acontecer? Quando você colhe um fruto antes do tempo, adiantou? O que você vai fazer? Você não vai usar. O fruto não está preparado. E se você colhe o fruto depois do tempo? O que acontece? Está estragado. Então tudo na natureza, na criação de Deus, tem um tempo determinado. E diz que há um tempo determinado para quê? Para todo propósito de Deus. Então o que pode acontecer conosco? Nós podemos estar vivendo uma vida fora do tempo de Deus. E fora do tempo de Deus eu estou fora do propósito de Deus. Ontem eu estava meditando sobre isso. Porque quando a gente tem uma vida fora do tempo de Deus e fora do propósito, nós temos uma vida muito frustrada. Então eu posso até ser um cristão, eu posso ser evangélico, eu posso estar na igreja e ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque parece que as coisas na minha vida não acontecem. E eu sei que todo mundo aqui já passou por isso. E quando nós estamos frustrados, nós vamos ferir um grande princípio, que é o princípio da adoração. Gente, dificilmente uma pessoa frustrada consegue adorar. Você pode até cantar aqui no culto, mas você não está adorando. Por quê? Qual que é a base da adoração? A base. Por que a gente começa o culto cantando? Por quê? A base da adoração é a gratidão. O que eu fiz agora ali cantando? O que eu estava fazendo? Por que eu canto a Deus? Eu canto a Deus porque eu sou tão grato por tudo que Ele tem feito na minha vida. Gratidão. Por quê? Eu vejo Deus em tudo. Quando eu paro e vejo a minha semana e reflito, eu vejo Deus o que Ele fez na segunda, na terça, na quarta, o livramento que Ele me deu, a porta que Ele abriu, o suprimento que Ele põe na minha mesa. Então, quando eu reflito, eu consigo adorar. Por quê? Porque eu tenho um coração grato a Deus. Agora, quando nós estamos fora do tempo de Deus, nós erramos no tempo e erramos no modo. Aí a porta não abre, a situação em casa não muda, aquela guerra que não acaba, e aí eu vou ficando uma pessoa triste, amarga, abatido. Eu não vou adorar a Deus. Por quê? Porque o meu estado espiritual e emocional não é de adoração, é de frustração. Nenhuma pessoa frustrada consigo mesma vai expressar gratidão a Deus. Porque a vida está onde? A vida está fora do tempo e fora do modo. Lembra a palavra de domingo passado? Quem está vivendo no rio e quem está vivendo no lago? Então, fora do tempo, nós estamos num lago, onde a vida não está fluindo. Mas quando a gente busca a sabedoria do Espírito Santo, nós aprendemos a aceleração da vida correta. Então a gente aprende a hora de parar, a hora de se mover, a hora de fazer o que Deus está querendo da minha vida. Então esse texto ele vai dizer que há um tempo para tudo determinado. E que nós temos que aprender nesses dias de jejum o que é: Senhor, eu preciso aprender a fazer tudo no seu tempo. Então nós aprendemos que há tempo de começar, há tempo de esperar, há tempo de agir, há tempo de colher, há tempo de falar, há tempo de ficar quieto. Quem já errou aqui no tempo? Quem quer continuar errando no tempo? Amém. Então o Senhor tem para nós essa sabedoria. Amém? E agora eu quero ler com você João capítulo 2. Vamos ler.
Vamos aprender um pouquinho sobre tempo nesse texto. João capítulo 2. 3 dias depois, não é interessante que o texto começa assim? 3 dias depois. Depois do quê? Tem que ler o texto. Jesus, ele estava comissionando os seus discípulos. E ele tinha escolhido Natanael. Aí o texto diz que depois dele escolher Natanael, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Presta atenção. O que Jesus ficou fazendo nesses 3 dias? A Bíblia não relata. Mas é importante que a Bíblia nos mostra tempo. 3 dias depois. Se a Bíblia não relata o que Jesus fez nesses 3 dias, talvez ele não tenha feito nada. Eu sei que é difícil, né? Falando de Jesus. Mas talvez ele tenha esperado. Por quê? O primeiro milagre que ele ia fazer seria um casamento. Então era hora de esperar. Ele poderia ter feito o milagre na quarta, na quinta, na sexta, mas o dia certo para fazer era sábado. Agora você imagine Jesus. Se Jesus não tem o equilíbrio e a sabedoria para esperar a hora dele, como é que ele esperou até 30 anos, gente? Hoje as pessoas estão atropelando. Às vezes a gente tem uma dificuldade com os jovens. Ou a gente tem que empurrar demais, ou a gente tem que frear, falar, calma, espera. Vai chegar a tua hora. Deus está te preparando. E aí nós fazemos coisas fora da hora, ou também não fazemos e atrasamos e perdemos a hora. Então o texto começa dizendo que Jesus esperou 3 dias. Ok. Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A primeira coisa que eu quero abordar aqui desse texto é o seguinte: o perigo de você forçar o tempo. A mãe de Jesus, ela já sabia que alguma coisa ia acontecer naquele dia. Vamos imaginar que eles conversaram em casa? Então, antes do casamento, essa aqui é a minha mente santificada, tá? Isso aqui é a minha imaginação santa. Imagine que de manhã, Maria preparou o café, Jesus se assenta à mesa, é o dia do casamento. Imagine que naquele café da manhã, Jesus deu uma pista. Ô mãe, o que foi, meu filho? Mãe, eu estou sentindo que é hoje. Vai começar. O que, meu filho? Do que você está falando? Mãe, vai acontecer alguma coisa nesse casamento. Porque Maria, ela já tinha alguma pista. Porque ela não ia insinuar para Jesus transformar água em vinho
Se ela já não tivesse um discernimento, tá para acontecer. Vai começar. E você sabe como é que é mãe. Mãe toda hora quer dar uma indireta para a gente fazer alguma coisa. Aí acaba o vinho. Na hora que acaba o vinho, é um problema para uma festa. Acabou a bebida. Era problema de Maria se intrometer nisso? Gente, desde quando você vai numa festa e você fica se intrometendo na comida, na bebida, a gente não fala nada. Você já foi numa festa que não tinha comida, não tinha bebida, não tinha nada? Quem já foi assim? O pessoal escondendo as coisas. Baixaria, né? Mas o que a gente faz? Você não faz nada, você disfarça. Sai da festa e vai no Mac. Ah, quem nunca fez isso? Quem nunca saiu de uma festa e foi jantar depois? Rapaz, que fome, não tinha comida nesse lugar. E sai falando mal, lógico. Lógico. Então aquela festa estava com um problema sério. Mas Maria já sabia que o tempo estava chegando. O tempo. Ela estava percebendo. Está chegando a hora. Que Deus abra o teu entendimento nessa manhã para você perceber a hora que o tempo está chegando. Amém? Porque como Deus tem um tempo para tudo, algumas coisas começam a acontecer quando está chegando a hora. E nós temos que pedir para o Espírito Santo, me faz entender a hora certa. Aí Maria faz o quê? Ô filho, acabou o vinho da festa. Olha que insinuada. Jesus já sabia o que ela estava querendo. Filho, nem te conto. O vinho acabou. Vai acabar com essa festa. Aí já tem um exagero já, né? Que triste para essa família, né, filho? Ela queria que Jesus fizesse algo. Nós não somos assim? Quem aqui fica insinuando para Jesus assim as coisas? É, Jesus, ai, você vê que coisa? Aqui na minha casa o que está acontecendo? Foi o que Maria fez. Ela ficou cutucando Jesus. Mas Jesus dá para ela a resposta mais importante. Mulher, não é chegada a minha hora. O interessante é que ele fala isso e logo depois ele faz um milagre. Ou seja, Maria quase acertou a hora. Palmas para Maria. Pode aplaudir Maria, ela mandou bem. Ela quase acertou. Jesus falou, calma, está faltando pouco. Calma. Não era a hora, era quase. Às vezes a gente erra no quase. É quase. Não discernimos, não esperamos. Eu lembro uma vez que acho que eu tinha uns 18 anos, não sei. Eu perdi o emprego, que era um emprego maravilhoso. Eu cheguei na última etapa, eram umas 40 pessoas no processo seletivo. Aí ficou só 2 pessoas. Eu e mais um rapaz. E a última prova, sabe qual era o último teste? Eu cheguei de manhã, era lá na Credicar, na Avenida Ipiranga. Alguém lembra do Credicar? Já foi uma empresa grande no Brasil, já existiu. Todo mundo tinha cartão de crédito, Credicar. Era uma empresa, na época que trabalhar lá era um super emprego. O último teste, sabe qual era? Me colocaram numa sala às 10 horas da manhã. E era 3 horas da tarde e ninguém apareceu. Eu fiquei das 10 da manhã. E era 3 horas da tarde, ninguém me foi lá falar nada, ninguém falou de comida. Porque comida, você está ligado, 18 anos, querido.
A coisa mais importante na vida é comida. Não foram, aí eu entendi, me esqueceram aqui. Eu falei, como é que a empresa me esquece? E tinha um telefone na minha frente. Era uma salinha pequena, uma mesa e um telefone. Aí eu fiz o quê? Liguei. Oi, tudo bem? É o Christian aqui do teste. Acho que me esqueceram aqui. Ah não, tá bom, Christian, você foi dispensado, até logo. Gente, ninguém foi me dar um abraço. Não bateram nas minhas costas. Não disseram nenhuma uma palavra de incentivo. Você foi bem, mas dessa vez não. Não, foi seco. Gente, eu não sabia nem o caminho do metrô. Eu fiquei, porque foi um processo seletivo da semana inteira, de segunda a sexta-feira. Estava garantido, como é que não me contratam? Gente, eu fiquei mal. Mas eu depois descobri que era um teste psicotécnico. E aquele teste era um teste de paciência. De fazer o que tem que ser feito. E eu falhei no último teste. Porque eu não era a pessoa que eles precisavam. Eles precisavam de uma pessoa que soubesse esperar. E não era o meu perfil. Perdi o emprego. E assim acontece nas coisas espirituais, gente. Nós somos testados o tempo inteiro. Agora, por que Deus nos testa? Por quê? Uma pessoa que é testada, ela é testada para quê? Para ir para uma próxima fase. Como é que Deus vai colocar coisas maiores na nossa mão? Se nós não vamos ter a paciência para tratar com aquilo. Nós vamos estragar. Então, os testes de Deus na tua vida e na minha vida é sempre porque Deus está querendo colocar algo maior na nossa mão. Agora, eu quero que você olhe para mim, porque tem gente aqui que eu quero te confrontar agora. E eu quero dizer que você está dando de ombro para o tempo de Deus. O que é dar de ombro? Estou nem aí. Vou fazer no meu tempo, vou fazer do meu jeito. Você precisa se quebrantar. Isso é dureza de coração. E isso, sabe o que é? Autossabotagem. Às vezes você não percebe, mas você tem uma mentalidade que destrói tua caminhada. Isso se chama autossabotagem. Toda vez que você está num propósito e no tempo de Deus, a sua alma pega e estraga. Não vou fazer. Não quero mais. E a gente desiste de coisas que não poderia desistir. Que vai atrasar a nossa vida, atrasar a nossa caminhada. E talvez por muitas frustrações, a gente desiste de buscar uma vida alinhada. Porque nós ficamos com aquele estigma de que tudo para nós dá errado. Não, nada para mim dá certo. Tudo para mim é mais difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui você tem a sensação de que para você é mais difícil? Quem tem essa sensação? Levante a mão. Não é sensação. Eu já descobri, é real. Para mim tudo é mais difícil, mas é o mais difícil das minhas forças. Tudo na nossa vida vai ser mais difícil. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender. Nós vamos ter que buscar a Deus. Porque no dia que não for difícil, nós vamos fazer na nossa força. Por que as coisas são difíceis? Para nos provocar a buscar a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos voltar ao texto. Então Jesus ele diz para Maria, ainda não é chegada a minha hora. E quantas vezes nós fazemos isso? Resolver antes da hora, decisões precipitadas e acelerar coisas que Deus falou. Isso aqui é importante. Não, mas eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Você tem uma promessa?
ela tem o tempo e o modo. Amém? Por exemplo, você tem uma promessa de Deus que você vai morar fora do Brasil. Alguém aqui gostaria de ter um tempo de morar fora do Brasil? Deixa eu ver, quem mais? Tá bom, ok. Aí você pega e fala, não, mas é uma promessa de Deus na minha vida. Aí você compra uma passagem e diz, não, eu preciso tomar uma atitude, eu vou viver a promessa. Aí chega lá, dá tudo errado. Perde o emprego, fica endividado, a coisa degringola, vai para trás e a pessoa fala, mas meu Deus, mas não foi Deus que falou, foi Deus que falou, mas não era a hora. Não era o tempo de fazer isso. E aí o que acontece? Algo que era para ser tão lindo se torna uma frustração. Não era a hora desse relacionamento. Não era a hora de viver essa etapa. E aí a pessoa fica frustrada com Deus. Mas Deus falou, por que deu errado? Deu errado porque eu fui precipitado no tempo e no modo. Deus falou para Abraão que ele teria um filho. E o filho seria de quem? De Sara. Deus não falou? O único problema é que Sara estava com 65 anos. Não, mas, Abraão, você vai acreditar nisso mesmo? Eu vou. Aí ela disse, então tá bom. 75 nada. 80 nada. Aí ela teve uma grande ideia. Nós vamos pegar agora aqui a nossa serva, Agar. Você vai ter um filho com ela, só que o filho vai ser meu. A grande ideia dela. Fala para quem está do teu lado, cuidado com as grandes ideias. Cuidado. Ela teve uma grande ideia, meu Deus, agora vai ser demais. Aí ela forçou o tempo. Sabe o que aconteceu? Virou uma tribulação na família dela. Quase acabou com a família dela. Porque ela fez o quê? Ela quis forçar uma promessa. O que Deus te prometeu, você não precisa forçar. Você tem que obedecer e permanecer onde Deus mandou você ficar. Eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem, sabe qual é? É de servir a Deus todo dia e fazer a mesma coisa todo dia. Gente, eu não tenho muita coisa para fazer. Eu não faço milagres. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso orar todo dia. Eu posso buscar a palavra todos os dias. Eu posso vir para a igreja. Eu posso servir o próximo. Eu posso fazer o mínimo, o básico. E às vezes a gente acha que fazer o básico não é suficiente. Vocês já viram o nome dessa igreja ali na porta quando entra? Já viram? O que está escrito lá na porta? Deus te colocou em qual comunidade? O que Deus está querendo te falar? O que, gente? Faça o simples, mas faz todo dia. Uma das coisas que pode te levar a viver a promessa de Deus, sabe qual é? Consistência. Consistência. Tem uma prova de carro que é rally. Eles não estão competindo um com o outro como corrida. Eles estão competindo com o relógio. Ganha a prova quem faz tudo dentro do tempo certo. Então o trabalho deles, sabe qual é? Ficar medindo o tempo. Para não errar o tempo. E como é que você faz isso? Consistência. Já viu o piloto automático quando a gente está na estrada?
Você chega na velocidade, aperta um botão, e o que o piloto automático vai fazer? Manter a velocidade, consistência. O meu conselho para você nessa manhã, sabe qual é? Mantenha a tua consistência diária e vai fazendo o que tem que fazer todo dia. Vai passar um dia, vai passar uma semana, vai passar um ano, vai passar 10 anos. Continue fazendo no tempo, na velocidade que Deus mandou você fazer. E se alegre nisso. Às vezes a gente está com uma dificuldade de nos alegrar no simples, no ordinário, naquilo que a gente tem que fazer todos os dias. E às vezes a nossa cabeça está em coisas extraordinárias. Nós queremos viver coisas incríveis. Gente, o incrível de Deus está no dia a dia. Para mim, é incrível estar aqui hoje de manhã. Deus me deu mais um domingo para servi-lo. Deus me deu mais um dia para estar na presença dEle. Amanhã, Deus te deu mais um dia para trabalhar. Trabalhe com alegria. Eu vi uma pesquisa ontem, de que a pergunta era o seguinte: se você ganhasse 100 milhões, você mudaria de emprego? De profissão? A maior parte das pessoas respondeu que sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você ganhasse 100 milhões, você mudaria de profissão? Quem mudaria? Vocês estão achando que é pegadinha, já, agora ninguém vai responder. 100 milhões, se você deixar no CDI, vai dar mais de 1 milhão por mês de renda. Você teria 100 milhões no banco e 1 milhão por mês de salário para o resto da tua vida. É bom ou não é, gente? Mas sabe o que diz mais nessa pesquisa? As pessoas que trabalham na profissão que não gosta, elas vivem 10 anos menos. 10 anos menos. Porque elas passaram a vida trabalhando em coisas que elas não gostam de trabalhar. Porque elas trabalham pela necessidade, não pelo propósito. Por que eu não trabalho numa profissão que eu não gosto? Necessidade. Tem propósito nisso? E o que nós estamos jejuando aqui nesses dias? Para receber de Deus um propósito. Essa pesquisa é interessante porque pessoas que estão trabalhando em profissões que não gostam, elas vão ficar doentes mais cedo. E a outra coisa interessante, as pessoas que se aposentam morrem 5 anos mais cedo. Deus ajude os aposentados aqui nessa manhã. Acho melhor você arrumar alguma coisa para você fazer. Por quê? Porque eles se aposentam e vivem uma vida sem propósito. Tudo é pesquisa, tá, gente? E toda pesquisa ela tem as suas variáveis. Essa pesquisa não é uma profecia e ela não é absoluta. É pesquisa. Só que a pesquisa é um indicador. E muitas vezes a nossa vida está desalinhada. Porque nós estamos fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo. Estamos num lugar que não deveríamos estar. E estamos almejando coisas que vão nos destruir. Você não tem que almejar a tua aposentadoria. Você tem que almejar o teu propósito. Porque aposentadoria significa, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou parar. Deixa eu te avisar uma coisa. Na hora que Deus achar que você tem que parar, Ele te leva. Fica tranquilo. Quem está vivo aqui? Você não falou amém, é preocupante o teu caso.
Quem está vivo? Então você não vai se aposentar. Eu não estou dizendo do INSS lá. Se é teu direito receber aposentadoria no INSS, vá atrás do teu direito. Receba porque o dinheiro é teu. E receba logo antes que ela quebre. Porque o Brasil não tem como sustentar mais aposentado. Mas isso é um caso para os economistas aí que entendem do assunto. Mas se é teu direito, vá atrás. Eu não estou dizendo desse tipo de aposentadoria, eu estou dizendo a pessoa que quer parar. E tem gente jovem que já está aposentado. Eu conheço muitas pessoas que já se aposentaram do ministério. Serviu a Deus 5, 10 anos e não, pelo amor de Deus, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E aí a gente sai do propósito. Saímos do tempo de Deus. E aí a gente fica igual Maria. Maria quase acertou o tempo. Mas Jesus falou para ela: ainda não é chegada a minha hora. Calma. E aí, para a gente continuar no raciocínio, o que Maria faz? Maria tentou. Mas ela entendeu que não era a hora. Mas sabe o que ela faz? Ela começa a preparar o ambiente para a hora certa. Amém? Diga comigo, preparar o ambiente para a hora certa. Olha o que Maria faz. Ela usa a influência dela, porque nesse casamento aqui, Jesus foi convidado por causa da mãe. O convite foi para a Dona Maria. E Jesus também foi convidado, mas ele foi convidado porque a Dona Maria foi. Então, quem era mais influente naquele momento? Maria ou Jesus? Ninguém sabia quem era Jesus ainda. Ele ainda não tinha feito muitos milagres. Mas Jesus foi convidado para a festa, como um amigo da família, não sei. Jesus estava lá. Aí Maria faz o quê? Peraí, não é chegada a hora? Aí ela olha para os serventes, para os garçons que estavam ali servindo, e diz o que para eles? Meninos, vem cá. Faz o que ele vai mandar vocês fazer daqui a pouco. Gente, de onde ela tirou essa ideia? Nós precisamos buscar uma sensibilidade do Espírito Santo. Para a gente começar a preparar o ambiente para o milagre. Eu quero dizer para você que muitas coisas na tua vida estão perto de acontecer. E você precisa começar a preparar o ambiente para isso. Ela chama ali os serventes e fala para eles: não faz o que eu estou mandando, faz o que ele mandar. A partir daquele momento ela não estava mais forçando o milagre. Ela estava preparando o ambiente para o milagre. Diga comigo, Espírito Santo, me ensina a preparar o ambiente. Então, quando o tempo de Deus está chegando, o que a gente tem que fazer? Alinhar as pessoas, criar um ambiente de fé e posicionar o nosso coração. O milagre está chegando. Amém? Como diz a canção, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Amém? Então diga, hoje o meu milagre vai chegar. E o que a gente faz? A gente faz o milagre? Não. Mas a gente entende a hora do milagre e começa a fazer o quê? Alinhar as pessoas que estão perto da gente. Às vezes o teu marido, o teu filho, você mesma, tua esposa, não está percebendo que o milagre está chegando. E o que a gente tem que fazer? Família, vamos orar? Pega na mão do teu marido, pega no rostinho dele e fala assim, fica calmo, nós vamos orar. O nosso milagre vai chegar, está chegando. Então o que Maria faz? Ela percebe que a hora está chegando.
Agora você imagina, se naquele momento não tem os vasos com água. E os vasos, querido, eram vasos de pedra, pesadíssimos. Imagine se não tem vaso ali na hora. Imagine se não tem onde buscar água. O ambiente não ia estar preparado para o milagre. O que Maria pensou? Maria pensou, ele vai fazer algum milagre e vai pôr vinho nessa festa. Como é que vai ser isso? Aí ela chega para os rapazes lá e fala assim, presta atenção, daqui a pouco, aquele rapaz ali vai falar um negócio. Sim, dona Maria, o que a senhora quer que a gente faça? Faz tudo o que ele falar para fazer. Ela usou a influência dela para preparar o ambiente para a hora certa. Não era a hora ainda. Mas ela estava usando a influência dela para quê? Para preparar todo mundo para a hora certa. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Eu estou usando a minha influência para falar para você, fica esperto que a hora está chegando. Vamos levantar as mãos e adorar, vamos cantar mais louvores, vamos falar coisa boa, vamos fazer jejum, vamos orar 40 dias, vamos orar 15 minutos de manhã. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a minha influência para preparar o ambiente, porque a hora está chegando. E assim tem que ser na tua vida. Você é uma pessoa que prepara ambiente? Ou você é uma pessoa que deixa o ambiente desorganizado? Nós já falamos aqui o mês passado, põe tua casa em ordem. Arruma a vida financeira. Organiza. O que nós estamos fazendo? Preparando o ambiente para o milagre. Vamos jejuar. Eu tenho certeza, irmão. Muita gente da igreja não está nem jejuando, nem orando, nem fazendo os 15 minutos. Sabe por quê? Porque está dormindo no ponto, não entende a hora. A festa já começou, gente. O teu vinho já está acabando ou já acabou. Onde você vai sem o vinho da alegria? Onde você vai sem propósito na vida? Já acabou. E o Senhor está dizendo para você, acorda. Você está fora do tempo, volta para o tempo. E como é que eu volto para o tempo? Ouça a instrução que está sendo dada na festa. Maria disse para o pessoal, fica esperto pessoal, algo vai acontecer, faz o que ele está dizendo. E nessa manhã eu venho te dizer, faça o que Jesus está dizendo nesses dias, acorda. Acorda! O vinho já acabou. Você não tem como mais resolver nada. Já acabou, irmão. Nós precisamos de um milagre. E Deus tem esse milagre para a gente. Tem um milagre para acontecer dentro da tua casa hoje. Está dando para entender ou não? Aleluia. E aí eu quero abordar um outro ponto aqui, que a gente precisa aprender sobre tempo. Por que que as coisas demoram na minha vida? Por que que as coisas na minha vida não acontecem? E eu fico me questionando. Por que demora tanto? Porque parece que a hora nunca chega. Eu sei que é um questionamento que todo mundo tem. Por quê? Porque nós precisamos entender que o tempo não se trata de nós. O propósito de Deus, ele é coletivo. O que eu vou tentar explicar. O Espírito Santo vai me ajudar agora. Eu vou tentar. Imagine um tabuleiro com muitas peças. Mas para você mexer a peça que está aqui, a peça lá da ponta precisa andar. Se a peça lá da ponta não andar, não abre espaço para essa aqui andar. Todos nós aqui
somos uma peça do grande tabuleiro de Deus. Deus, ele olha por cima, ele olha uma família. E nós não olhamos família, nós olhamos a gente. Minha vida, minha história, minha casa, minha vida, meu dinheiro, minha história, minha felicidade. Eu. E no propósito de Deus não tem essa individualidade nossa. Deus olha uma engrenagem enorme. Que precisa o quê? Todo mundo tem que se mover para o grande propósito acontecer. Vou tentar dar um exemplo melhor. A nossa comunidade aqui. Nós começamos na nossa casa e nós ficamos no buffet ali na Vergueiro. Nós ficamos lá 4 anos. 4 anos? Nós ficamos 4 anos num buffet aqui que era escondido, pouca gente nos via. E era uma reunião pequena. A nossa reunião mais lotada tinha 80 pessoas, 100 pessoas no máximo. Era a nossa reunião top, cheia. E nós ficamos 4 anos da mesma forma. Do mesmo tamanho e tal. Eu queria um outro lugar. Eu queria que a igreja avançasse. Aí, depois de um tempo de 4 anos, apareceu esse prédio aqui. Gente, eu procurei imóveis em toda a região. O que eu tomei de não na cara, não abria porta nenhuma. Nenhuma. Aí um dia eu vi a placa de aluga-se aqui na frente. E eu já sabia o preço do aluguel aqui na região. Gente, impagável. Impagável. Pra vocês terem uma ideia, tem um prédio aqui na frente, do lado do Tateno, que está para alugar ali há 6 anos. Alugou essa semana. Vai ser uma academia lá. 120 mil aluguel. Aluguel. O prédio que era Nippon, sabe a loja Nippon que era, aquele prédio gigante? 150 mil de aluguel. Aluguel. Nós pagávamos 5 mil por mês no buffet. Gente, é impossível alugar um prédio aqui na região. Ok. Aí um dia vi a placa de aluga-se aqui. Eu falei, eu não sei nem se eu vou ligar. Estava numa fé daquelas assim, estava fervendo. E ninguém queria alugar para a igreja. Quando eu falava que era igreja, já fechava a porta. Aí eu liguei. Então, eu queria falar com o corretor responsável pelo imóvel tal. Eu sou o dono do prédio, pode falar. Então, é que eu queria ver o seu prédio. Para que é? É uma comunidade cristã. Eu não falei igreja. Aí ele falou, igreja, né? Eu falei, é. Aí ele falou, eu gosto de igreja, vem falar comigo. Aí, um senhor super simpático falou, eu preciso de fiador. Eu falei, não tem fiador. Aí ele falou, mas eu preciso de depósito. Ele queria 5 meses de depósito. E o valor aqui 4 vezes mais do que a gente pagava no buffet. Que já era muito abaixo, gente. Já era um milagre. Mas era 4 vezes mais do que a gente pagava. Só que eu preciso, eu não pedi liberdade para ele para falar isso, porque ele não está aqui no culto. Mas como a mulher dele está aqui, eu vou pedir liberdade. Muito obrigado, já deu. É você, Maria do Carmo, é? Então, mas ela vai entender o que eu vou falar. O que acontece? Deus não nos daria antes, por quê? Porque tem um tempo para tudo.
ele tem que mexer as peças do tabuleiro. Há 4 anos antes desse episódio, o Valdemir e a Maria do Carmo chegaram na Simples. Era um momento crítico na vida deles. Crítico. E o Valdemir sempre foi empresário, tudo, mas pelo tempo que ele serviu a Deus, ele fechou a empresa, eles entregaram a empresa para Deus e eles foram ser missionários. Só que Deus transicionou eles e eles tinham que recomeçar a vida deles. Só que agora eles não tinham mais empresa. Não tinham nada. A Maria do Carmo desempregada. E aí eu lembro um dia que o Valdemir falou assim: eu hoje não tenho dinheiro do combustível. Era a situação deles. Aí eles chegaram, começaram a congregar com a gente, Deus foi abrindo portas. Abriu porta de emprego para Maria do Carmo e abriu uma porta para ele recomeçar a empresa dele. Quando nós chegamos para alugar esse prédio, e eu falei para o dono do prédio, eu falei, eu não tenho nem fiador, eu não tenho dinheiro para dar de depósito. 4 anos depois, quem chegou sem nada, tinha o dinheiro do depósito. Espera, não aplauda ainda não. É só o começo da história. Então veja bem, não é que Deus não queria dar o prédio. Não é que ele não queria dar. Deus, por que não abre um prédio? Não, já estava determinado. Mas precisava o quê? Deus precisava mexer as peças do tabuleiro. A peça que ele ia usar, quem era? Era aquela família. Então essa família precisava prosperar primeiro. Não é que Deus estava demorando, Deus estava construindo um supridor. A obra é coletiva, gente. Se você não tem uma mentalidade coletiva, você não vai entender o tempo de Deus. Você vai achar que está demorando na tua vida. Não está demorando na tua vida. Deus está fazendo alguma coisa na vida de alguém e lá na frente vai todo mundo se encontrar para o propósito dele. O problema é que a gente quer viver o nosso propósito. Aí, alugamos o prédio. A mulher é assim, ó. Ela já sabe o que o marido vai falar. Vinícius, põe a imagem que a Selma vai te mandar aí. Gente, esse prédio estava destruído. Acabado. O piso era velho, parede velha. O telhado era aquele amianto velho. Deu uma tempestade em São Paulo, levou o nosso telhado, lembra? Novembro de 23, né? Novembro de 23, deu uma chuva, o telhado abriu aqui. Acabou. Esse prédio era destruído. Mas nós entramos aqui e começamos a fazer os cultos. Veja bem, a empresa que cuidou da obra e ficou aqui trabalhando era a empresa do Valdemir. Que não tinha nada, há 4 anos atrás. Mas em 4 anos Deus construiu o quê? Um construtor para a casa dele. Mas qual é a mentalidade? Eu vou usar o Valdemir e é bom que ele não está no culto hoje, que ele está em Brasília, né? Ele está trabalhando. Mas qual a mentalidade do Valdemir? Senhor, onde é que o Senhor vai me usar na tua obra? Eu quero servir. Colocou a vida dele à disposição. Colocou os funcionários dele para trabalhar aqui dentro. Entregou a mão de obra como oferta. Você já viu essa igreja
fazendo algum apelo de oferta, porque a gente tem conta para pagar amanhã? Já viu? Não. Põe aí alguma coisa aqui de como era o prédio. Olha que lindo, era da Ford, da Honda, da Chevrolet. Era uma crise de identidade aqui. Uma crise. Não, amor, eu quero a foto dentro. Isso, olha que lindo dentro, gente, olha. Não, zoado. Olha aí, olha mais. Isso aqui é a recepção lá fora. Isso. Vai passando, vai passando. Mostra os banheiros, porque é a Vitória. Mostra o que a gente tinha de banheiro. Tá, aqui já é o salão de culto. Olha essas fitinhas lindas. Era um carnaval. Esse aqui era o nosso salão. Tá bom. Aí, o telhado da igreja foi embora. Apareceu uma família aqui na igreja que nem congrega com a gente. Mas Deus trouxe essa família e eles olharam e falaram assim: quanto que é para trocar o telhado? 120 mil. Essa telha aqui foi 120 mil reais. Eu não sei você, irmão, mas a minha conta bancária nunca viu esse... Eu lamento, e eu creio que isso, hoje o meu milagre, vai chegar essa hora. Eu fico admirado pessoas que têm 120 mil assim, e que é simples para elas. Ah, é? Tá bom, vamos pôr. Eu falei, como é que é, irmão? Não, Deus mandou, eu vou, pode ligar lá. Liga lá onde, irmão? Na fábrica, manda fazer, estou pagando. Irmão, essa família desapareceu. A gente liga, Deus sumiu. Eles vieram aqui para um propósito. Então, quando a gente quer forçar o tempo, e eu já vi muito isso, nós ficamos endividados. Quantas vezes você veio aqui no culto para a gente dizer: eu estou preocupado, irmãos, amanhã, segunda-feira, a igreja tem uma conta para pagar, nos ajude. Não estou criticando quem faz isso. Eu só estou querendo dizer que isso é um sinal de que alguma coisa foi feita errada. Porque Deus é o supridor. Se Deus manda a gente fazer algo, Ele já preparou. Então, onde é que eu quero chegar com esse entendimento? Olha que para mim eu já vou tentar terminar. Tentar, não prometo. Às vezes você está achando que as coisas na tua vida estão... Meu Deus, não acontece. É que para acontecer na tua vida, tem que acontecer no teu filho. Tem que acontecer com mais alguém. Para a tua mudança profissional, Deus vai mudar uma pessoa, Deus vai mexer numa empresa, e Deus vai movimentar o tabuleiro dele, né? O mapa dele, para quê? Para todo mundo rodar na engrenagem perfeita. Quando que a nossa vida fica estragada? Quando a engrenagem está desregulada. O marido está num tempo, a mulher está num tempo, os filhos estão num tempo, a igreja se torna uma igreja egoísta, porque cada um aqui quer fazer o que é importante para si mesmo. Mas sabe quando a obra é feita? A obra é feita quando uma pessoa se envolve no tempo de Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, 80 mil, como é que eu vou arrumar esse dinheiro para dar o depósito do prédio? Nós não temos esse dinheiro. Uma pessoa tinha o dinheiro. Porque essa pessoa estava onde? No tempo e no propósito. E pôde fazer a obra naquele dia. Então eu quero despertar em você
um sentimento coletivo. A vida não é sobre você, querido. É sobre quem está ao nosso redor. Por que Deus te colocou nessa empresa? Empresa é algo coletivo. Uma empresa não vai para frente se não houver um sentimento coletivo nela. De andar para frente. De servir uns aos outros. Para você crescer, Deus vai mover alguma pessoa para o teu crescimento. Você já está orando por essas pessoas? Ore por elas. Porque enquanto nós estamos achando que é a nossa vida, nossas coisas, a coisa não anda. Esse milagre aqui aconteceu. Mas ele aconteceu por quê? Ah, porque Jesus fez um milagre. Jesus carregou algum vaso? Jesus carregou algum vaso? Jesus foi buscar água? Jesus serviu vinho? Não. Jesus só fez a parte dele. A parte dele qual era? A mais difícil. Transformar água em vinho. Mas muita gente participou. É coletivo. Maria participou. Os serventes participaram. O mestre-sala participou. Cada um fazendo o seu papel. Para o grande milagre acontecer e a festa não parar. Ouça isso. Ao invés de você ficar brigando com o tempo, você precisa entender o tempo. Mas gente, por que isso ainda não aconteceu na minha vida? Porque não é sobre a tua vida, querido, é sobre uma história que Deus está escrevendo. Gente, mas por que eu tenho que ficar aqui? Às vezes você tem que ficar onde você está por causa de uma pessoa. Às vezes é um sobrinho teu, um neto. E você vai ser importante para uma pessoa. Quem gosta de Davi na Bíblia? Quem gosta de Davi? Amém. Qual o nome da mãe dele? Qual o nome da mãe de Davi, gente? Ninguém sabe? Ia ter Davi sem ela? Sim ou não? Como? Mas ela foi a maior influência na vida do filho. A mãe, porque ele era rejeitado. Mas a mãe foi importante na formação dele. Quem mais na Bíblia que você ama? Essas pessoas só foram o que elas foram. Por exemplo, de Paulo. Quem gosta do apóstolo Paulo? O que seria de Paulo sem Barnabé? Gente, Paulo estava desprezado, ele voltou para casa, ele voltou para morar lá em Tarso. O ministério de Paulo tinha acabado, porque a igreja não entendia Paulo. Aí Barnabé fez o quê? Não, eu vou atrás de Paulo. Barnabé foi atrás de Paulo e trouxe Paulo de volta para o ministério. Gente, não teria Paulo sem Barnabé. Olha o papel de Barnabé. Que importante. E quando Paulo ficou cego, em Atos 9, quem foi orar por ele? Ananias. Ananias só aparece esse momento na Bíblia. Ele não aparece em outro momento. Mas Ananias, ele estava na hora certa, no lugar certo, para fazer o que Deus queria. Nós vamos aprender muito sobre tempo. E nos alegrar no tempo de Deus. Amém? Se algumas coisas estão atrasadas na tua vida, peça para o Espírito Santo te acelerar. E se algumas coisas você não está entendendo o tempo, peça para o Espírito Santo te regular. Amém? Eu quero fazer tudo no tempo de Deus. E aprenda a ser coletivo. Não adianta você ficar almejando o teu crescimento. O crescimento é coletivo, gente. Amém? E quando você faz coisas fora da hora, só resta frustração, dívida e problema.
Mas quando chega a hora certa, meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro, mas o dinheiro já estava preparado. Se eu falar para você quanto que nós gastamos na reforma desse prédio, você não vai acreditar. Eu não vou falar porque até uns irmãos vão cair da fé. Porque eu mesmo, quando eu vejo a planilha do que a gente gastou, eu falo, de onde veio isso? É inexplicável. Mas sabe o que é isso? O tempo certo. No tempo certo as coisas acontecem. Fala para quem está do teu lado, não força a barra. Vai acontecer no tempo certo. Fala, não desista. Vai acontecer no tempo certo. Amém? Então eu termino dizendo para você, não force, espere, prepare o ambiente e coopere com aquilo que Deus está fazendo. O que será que Deus está fazendo que você devia participar? Peça para Deus um coração coletivo. Olha, toda vez que você faz alguém crescer, tua vida anda. Eu fico feliz quando alguém está crescendo, sabe por quê? Está abrindo espaço no tabuleiro de Deus. Toda vez que alguém está crescendo, a obra de Deus vai andar. Porque quando você cresce, outras pessoas vão crescer com você. É coletivo, gente. Amém? Vamos orar nessa manhã, para que o Espírito Santo coloque o tempo dele no nosso coração?